Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do PET. Eu sou o Silmaico, faço parte do PET Engenharias e hoje vou demonstrar um pouco sobre a teoria do densamento referente à matéria de mecânica dos solos 2. Bom, inicialmente vamos começar pela analogia mecânica de Terzaghi, onde a gente tem aqui um pistão cheio de água fechado, onde nele está composto por um êmbolo, que nesse êmbolo tem uma válvula fechada, que é onde a gente controla essa saída da água. E a gente também pode observar que internamente a gente tem uma mola conectada do topo até a base. A gente observa também que foi aplicada uma força de 15 kN a esse esquema, com a válvula ainda fechada, onde o que está acontecendo nesse primeiro caso com a válvula ainda fechada? A força exercida ela é aplicada a esse esquema, e como ela está fechada, a mola ela não tem como sofrer o trabalho ainda, ela não vai sofrer essa pressão. Então quem está sofrendo essa pressão com a válvula fechada? A água. Já que essa área de contato ela é bem maior do que a mola. Então, nesse primeiro momento, com essa força aplicada, quem sofre essa pressão é a água, não a mola. A partir do momento que, nesse terceiro desenho à frente, que a gente abre essa válvula, a gente observa que a mola começa a trabalhar e a nossa água ela é expulsa de todo esse esquema, desse êmbolo, dessa parte interna. Então, o que Terzaghi quis com essa analogia, né? A gente pode observar aqui, como eu falei anteriormente, e observar os números também. A gente tem esse gráfico força e tempo. Então, no nosso tempo inicial, a nossa mola não estava sofrendo nenhum trabalho, nenhuma força ali naquele momento. E a nossa água era quem estava suportando toda aquela pressão que foi aplicada naquele esquema. A partir do momento que a gente abre essa válvula, a gente observa que há uma inversão desses gráficos, né? A água ela começa a tender ao zero e a nossa mola ela começa a tender a nossa força até chegar a um estado de equilíbrio. Então, a partir desses experimentos, o que a gente pode retirar disso, né? Fazendo uma analogia, a gente observa que a nossa mola ela seria os nossos sólidos, então seria o nosso solo, e a água seria referente aos vazios desse solo. E a nossa válvula também é análoga à nossa permeabilidade. Então, o que a gente pode concluir com isso, né? O Terzaghi, como ele considera que o solo é 100% saturado, o pistão ele não deixou de conter água, ele apenas diminuiu. Então é isso que acontece nesse último caso. A gente aplica essa força e então toda a água ela não é expulsa desse esquema, ainda fica uma parcela de água ali, certo? Que uma parcela dela foi expulsa e a nossa mola trabalhou. Então a gente chegou a um estado de equilíbrio desse esquema. E análogo a esse esquema, né, a gente pode concluir que o nosso esquema ele fica em equilíbrio. Então ele chegou ao seu recalque total. Os vazios eles foram diminuídos. Então a nossa tensão efetiva ela chegou a um estado que ela é igual ao nosso carregamento exercido naquele solo, um estado de equilíbrio. Bom, falando um pouco agora sobre o processo de adensamento, né? O adensamento ele avalia os recalques com o decorrer do tempo. Esses recalques eles se dão pela saída de água desses vazios, onde a mudança no estado de tensões efetivas são avaliadas ao decorrer do tempo, né? Há essa mudança do estado dessas tensões. Com o recalque de uma camada de solo, ele se dá em função da altura dessa camada, dos índices vazios inicial e pela variação desse índice de vazios após o adensamento. Aqui podemos observar um esquema de sólidos e vazios, onde a nossa altura dos sólidos é a nossa HS e o H0 seria o nosso altura total. E observando aqui essas duas figuras, a gente observa que o nosso esquema, quem sofreu uma redução, não foi os nossos sólidos. Os nossos vazios é que tem aquela pequena parcela ali de retirada, ou seja, a altura total agora seria nosso H0 menos o ΔH. O que a gente pode concluir disso, né? Que a nossa variação de volume ele se dá em função dos vazios e não dos sólidos, né? O adensamento ele tem essa relação apenas com os vazios. Temos aqui as hipóteses de adensamento de Terzaghi, onde essas hipóteses ela permite que a gente possa estimar esses acréscimos de pressão no solo, quando o solo ele é compressível, né, a partir de um carregamento, o que isso provocaria um recalque. Então, as hipóteses de Terzaghi ele fala que a deformação ela é unidimensional, ou seja, não há deformações de forma horizontais. O solo
ele é e permanece saturado, as partículas de solo e água são incompressíveis, o solo é homogêneo, as características do solo são constantes durante o adensamento. Outra coisa, ele fala que a lei de Darcy ela é válida e que essa drenagem ela é unidirecional e que há uma relação entre as tensões efetivas e a variação de volume e o solo não apresenta viscosidade estrutural. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a taxa temporal de adensamento. Aqui podemos observar nossas equações de adensamento, onde a gente tem aqui a pressão em função do tempo, aqui nas nossas derivadas, e que ela também pode ser escrita nesse outro formato em função do coeficiente de compressibilidade. E como solucionar essas equações? A Tergasi ele elabora algumas condições de contorno que permite que essas equações elas sejam solucionadas. Então, o que é que a gente tem aqui? Ele fala que a camada compreensível está entre duas camadas, onde será drenada por ambas as faces, ou terá uma camada drenante e outra impermeável. Então, o que isso quer dizer? Aqui a gente tem aqui dois solos, onde a gente tem o solo na parte central. No primeiro a gente tem duas faces que são permeáveis, que está em vermelho, e no outro modelo a gente tem o mesmo solo, só que embaixo a gente tem uma camada impermeável, que está em verde, e em cima uma camada permeável. Então, o que isso nos dá? A gente tem que, vamos imaginar que a gente tivesse que solucionar esses dois casos e que no primeiro caso a gente tem a gente tem uma camada de solo que tem uma certa altura, vamos dizer assim 2HD, e que a gente precisasse definir qual seria a altura usada nas equações desse solo. Nesse caso, tendo duas faces permeáveis, a gente vai utilizar a metade dela, já que a nossa distância que os vazios vão percorrer durante esse processo de adensamento, vamos imaginar que será igualitário, já que as nossas moléculas de vazios elas vão percorrer pelas duas faces permeáveis. Já no outro caso do solo, a gente tem um solo permeável e um impermeável. Então, a nossa distância, a única distância que essas moléculas vão poder percorrer é apenas um único. Então, a gente considera a altura total desse solo. Outra condição inicial que a gente deve considerar é que a pressão neutra inicial constante é igual ao acréscimo de tensões aplicada. Bom, a partir das condições e hipóteses propostas por Tesague, ele chega a equações um pouco complexas. Então, para isso, ele faz algumas simplificações, tanto que ele considerou o chamado fator tempo, que seria esse T, que está aí na parte inferior, que nada mais é do que o nosso coeficiente de adensamento do solo vezes o tempo, sobre a nossa distância de drenagem, que foi o que a gente falou anteriormente. Isso tudo elevado ao quadrado. A solução analítica dessas equações seria um pouco trabalhosa, então o que Terzaghi fez? Ele definiu o chamado grau de adensamento, ou porcentagem de adensamento, que seria essa equação expressa aí como o valor da pressão dissipada sobre o acrescimento da pressão inicial. Para definirmos essa porcentagem de adensamento, podemos utilizar alguns gráficos que também foram feitos por Terzaghi. A gente pode aqui observar a porcentagem de adensamento na nossa horizontal e na nossa vertical tem um fator Z. Esse fator Z nada mais é do que a nossa profundidade sobre a distância de drenagem, que é aquilo que a gente falou anteriormente, sobre quando a gente tem um solo que ele tem a permeabilidade nas duas facetas ou apenas em uma. Então seria aquela distância que a gente utilizou anteriormente. Bom, e para obter a porcentagem média de adensamento de toda a camada compressível, a gente integra a porcentagem de adensamento ao longo de toda a camada do solo, contendo essa equação. A partir disso, o que resultou? Ele resultou em duas novas equações, que são, quando a porcentagem de adensamento for abaixo de 60%, a gente utiliza essa primeira equação. E quando a nossa porcentagem de adensamento for acima de 60%, se utiliza essa segunda equação. Essas mesmas equações elas podem também ter parâmetros que podem ser observados nos gráficos. Aqui a gente pode observar que a gente tem o fator tempo na nossa horizontal e a porcentagem de recálculo na nossa horizontal. Então, se a gente tem alguns parâmetros desse solo, a gente pode também ter alguns resultados graficamente. Esses mesmos valores eles estão dispostos em formato de tabela, o que também pode ajudar, porque tem
a visualização, né, a gente pode chegar a algo mais aproximado daqueles parâmetros do nosso solo em questão. Bom, a nossa aula é basicamente isso sobre a teoria do densamento. Queria agradecer a vocês que chegaram até aqui, o final do vídeo. Queria pedir que vocês curtissem, comentassem e caso tenha ficado alguma dúvida, deixem comentários, que assim que possível a gente está respondendo vocês, tirando essas dúvidas e aguardem um próximo vídeo para a gente poder fixar melhor toda essa teoria em formato de exercício. Valeu!